Hoje, a gente vai mergulhar num dos momentos mais marcantes dos evangelhos, a transfiguração. Vamos usar como base o relato de Marcos no capítulo 9. Sabe, esse é um evento que acontece num ponto super crítico e ele revela a real identidade de Jesus para o seu círculo mais próximo de seguidores. Então, bora analisar isso juntos. Olha, para a gente entender o peso da transfiguração, a gente precisa lembrar o que Jesus tinha acabado de dizer. Ele tinha dado um ensinamento bem difícil. O caminho para seguir ele envolvia sofrimento, envolvia negar a si mesmo. Pensa só no medo, na confusão que isso deve ter causado na cabeça dos discípulos. Pois é exatamente nesse clima de incerteza que a transfiguração acontece. Não um evento aleatório que caiu de paraquedas. Pelo contrário, é uma resposta poderosa, um vislumbre da glória para, fortalecer a fé dos discípulos para a jornada pesada que vinha pela frente. E o texto de Marcos faz questão de ser bem específico com o tempo. 6 dias. 6 dias tinham se passado desde aquele papo sobre a cruz. Imagina 6 dias remoendo aquilo, talvez cheios de dúvida. E então, algo totalmente extraordinário estava para acontecer. Mas olha que interessante, Jesus não leva todo mundo. Ele escolhe o seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, e os leva para um lugar isolado, um monte bem alto. Na Bíblia, montes são como um palco para revelações divinas, né? Foi no monte que Moisés recebeu a lei, que Elias encontrou Deus. Agora, era a vez deles. E aqui, nesse monte, que o evento principal se desenrola. Os discípulos estavam prestes a testemunhar algo que ia muito, mas muito além de qualquer compreensão humana. A palavra usada é transfigurado. Isso quer dizer que a aparência dele mudou de uma forma radical. Foi como se, por um breve instante, o véu da sua humanidade fosse retirado e a sua natureza divina brilhasse com toda a força. A descrição de Marcos é incrível, porque ele se esforça para descrever o indescritível, um branco sobrenatural. Pensa num brilho tão intenso que não existe nada no mundo que se compare. Não era só uma roupa limpa, era a própria luz da glória de Deus se manifestando ali, de forma visível. E a cena fica ainda mais profunda, porque de repente não é só Jesus ali em sua glória. Duas figuras gigantescas da história de Israel aparecem e começam a conversar com ele. E essas figuras não foram escolhidas ao acaso. Eram Moisés, que entregou a lei, e Elias, o maior dos profetas. A presença deles ali tem um simbolismo absurdo. Toda a Escritura, sabe? A lei e os profetas, tudo apontava para aquele momento, para Cristo. Ele é o cumprimento de tudo. E qual é a reação humana no meio disso tudo? Vendo Pedro, claro. Completamente aterrorizado e sem saber o que dizer, ele solta a primeira coisa que vem à mente. Vamos construir 3 tendas. Ele queria, de alguma forma, enquadrar aquele momento de glória, sabe? Mas ele ainda não tinha entendido que aquela glória toda não podia ser separada do caminho da cruz que Jesus tinha acabado de anunciar. E então, a cena atinge o seu clímax. Uma nuvem os envolve, que é outro sinal clássico da presença de Deus nas Escrituras, e de dentro dessa nuvem vem uma confirmação que muda tudo. É a voz do Pai. A mesma declaração que foi ouvida no batismo de Jesus, mas agora dita na frente da liderança dos apóstolos. Não sobra mais espaço para dúvida. O Pai confirma a identidade de Jesus e dá uma ordem bem clara: escutem-no. Daí, tão rápido quanto começou, a visão termina. Moisés se vai, Elias se vai, a nuvem some, e o ponto crucial é este: somente Jesus permanece. A mensagem teológica aqui é poderosa. A lei e os profetas foram testemunhas importantes, mas a revelação final, definitiva, de Deus, ela é encontrada somente em Cristo. A experiência no monte foi transformadora, sem dúvida, mas eles não podiam ficar lá para sempre. A jornada continuava para baixo, de volta para a realidade do mundo, e imediatamente o foco retorna ao caminho do sofrimento e da cruz. Enquanto desciam, Jesus os instruía a não contar a ninguém o que viram. Mas por quê? Porque a história completa da glória só faria sentido depois da ressurreição. A visão no monte estava conectada de uma forma inseparável ao sacrifício que estava por vir. Os discípulos, confusos, perguntam sobre aquela profecia de que Elias deveria vir primeiro. Jesus confirma, mas revela que Elias já veio, na figura de João Batista, que foi rejeitado e sofreu. Isso cria um paralelo brilhante. Assim como o precursor sofreu, o Filho do Homem também sofreria. Então, resumindo, o que essa passagem toda nos revela? Primeiro, a identidade divina de Jesus como o Filho glorioso de Deus. Segundo, que Cristo é o cumprimento de toda a história bíblica. E terceiro,
E talvez o mais desafiador de todos, que a glória de Deus e o caminho do sofrimento não são opostos, mas estão unidos no plano dele. Isso tudo nos deixa com uma reflexão central. A transfiguração não foi um desvio do sofrimento, mas uma preparação para ele. A visão da glória futura é o que dá força e propósito para enfrentar a cruz. Mostra que o sofrimento não é o fim da história. E com essa verdade em mente, eles descem do monte. Mas a paz daquela revelação divina está prestes a colidir com a realidade de um mundo quebrado. Assim que eles descem, encontram uma cena de puro caos. Um pai desesperado e discípulos incapazes de ajudar, o que já nos prepara para a próxima parte dessa jornada.